Imagine por um instante que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Que um momento de desespero pode se transformar no encontro mais extraordinário que alguém poderia sonhar. Hoje, você vai conhecer a história de Kim, uma mulher que esteve à beira do abismo e encontrou, no lugar mais inesperado, a luz que transformou tudo. Ela não apenas sobreviveu a uma overdose, ela foi resgatada pelo próprio Deus do universo, Jesus, em uma jornada que a levou dos portões da escuridão para a segunda morada celestial. E o mais impressionante? Essa não é uma história de ficção. É real. É dela. E pode ser a chave para você entender que nunca é tarde demais para recomeçar. Kim não nasceu salva. Muito pelo contrário. Durante boa parte da vida, ela foi o que muitos chamariam de rebelde sem causa. Desde a infância, esteve envolvida em confusões, passou anos entre reformatórios e celas, e parecia destinada a terminar seus dias atrás das grades de uma penitenciária. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem: por trás daquela fachada de dureza, havia um coração que batia por justiça. Ela acreditava estar defendendo os fracos, mesmo que isso significasse quebrar regras, erguer cadeiras contra maridos violentos ou se meter em brigas que não eram suas. Kim ajudava as pessoas, só que da maneira errada. E o mais curioso é que, lá no fundo, ela sempre soube que havia algo maior esperando por ela. Anos se passaram, e a vida seguiu seu curso turbulento. O álcool e as drogas entraram em cena com força total, arrastando-a para um poço sem fundo. Ela se perdeu em festas, no meio de gangues de motoqueiros, em relacionamentos tóxicos e em escolhas que só a afastavam cada vez mais de si mesma. E o pior? Kim sabia que estava destruindo tudo ao seu redor, especialmente a relação com seus filhos, que na época eram adolescentes. Ela era uma tempestade de raiva, violência e arrependimento, deixando rastros de dor por onde passava. Mas, mesmo assim, algo dentro dela resistia. Uma voz insistente sussurrava que havia um propósito maior, algo que ela ainda não conseguia enxergar. Até que chegou a noite em que tudo quase acabou. Kim estava bêbada, desesperada, e a ideia de pôr fim à própria vida parecia a única saída. Ela já havia brincado com forças que não entendia, taros, tabuleiros de Ouija, rituais obscuros. E, em uma dessas sessões, algo sinistro aconteceu. Quando perguntou ao tabuleiro como morreria, as letras se moveram sozinhas e soletraram uma resposta que a gelou: "Você vai se matar." Ela tentou rir, achou que era coincidência, mas a mensagem se repetiu 3 vezes. 4. Até que não havia mais como negar. Kim pegou o tabuleiro, jogou-o no lixo e decidiu devolvê-lo à loja. Mas, antes de sair, não resistiu e provocou: "Tá com medo, é? Não consegue me assustar." As letras responderam novamente. E, naquele instante, algo sobrenatural tomou conta do ambiente. De repente, Kim sentiu uma presença sombria invadir o quarto. Ela foi erguida do chão, como se mãos invisíveis a puxassem para o teto. O ar ficou pesado, sufocante, e uma escuridão densa a empurrava para longe do próprio corpo. Ela não conseguia voltar ao quarto, algo a impedia, como se uma barreira invisível a mantivesse afastada. O medo era real, palpável. E então, sua mãe, desesperada, chamou um grupo de mulheres da igreja para expulsar os demônios que haviam tomado conta daquele espaço. Elas queimaram tudo que podia estar ligado ao ocultismo: discos de rock, posteres, objetos que carregavam energias negativas. Mas havia uma coisa que se recusava a queimar. Era um desenho que Kim havia feito quando criança, durante uma de suas passagens pelo reformatório. Um símbolo satânico, rabiscado a lápis em um pedaço de papel. As mulheres tentaram incendiá-lo várias vezes, mas o fogo simplesmente não pegava. Até que uma delas, a pastora, ergueu as mãos e ordenou em nome de Jesus. Foi então que o papel se consumiu em chamas, como se algo dentro dele finalmente cedesse. Kim assistiu a tudo, paralisada. Naquele momento, ela soube que não estava lidando com superstição. Era real. E estava mais perto do que imaginava. Mas a história não termina aí. Porque, anos depois, quando Kim finalmente chegou ao fundo do poço, quando as drogas e o desespero a levaram ao limite, foi lá,
no meio da escuridão, que Jesus apareceu. Não como uma figura distante, mas como alguém que a conhecia profundamente, que sabia de cada dor, cada erro, cada tentativa desesperada de encontrar paz. E, naquele instante, Kim entendeu, toda a sua vida, todas as suas lutas, todas as vezes em que tentou ajudar os outros do jeito errado, eram apenas peças de um quebra-cabeça que só fazia sentido agora. Ela não estava perdida. Estava sendo guiada. Hoje, Kim olha para trás e vê com clareza. Sabe que cada passo, por mais tortuoso que tenha sido, a levou até ali. E o mais incrível é que essa não é apenas a história dela. É a história de qualquer um que já se sentiu perdido, que já procurou preencher um vazio com coisas que só o aprofundavam, que já brincou com forças que não entendia. Porque, no fim das contas, todos nós estamos buscando a mesma coisa: paz, propósito, algo que nos faça sentir completos. E a verdade é que nada neste mundo pode oferecer isso. Nada, exceto Jesus. Então, se você está lendo isso e sente que já tentou de tudo, que já se afundou em vícios, relacionamentos tóxicos ou escolhas que só trouxeram mais dor, saiba de uma coisa: não é tarde demais. A mesma luz que encontrou Kim está disponível para você. Não importa o que você fez, não importa o quão fundo tenha caído. O amor de Deus não tem limites. E Ele está esperando, de braços abertos, para transformar a sua história também. A pergunta é: você está pronto para deixar que Ele faça isso? E naquele momento, algo dentro de mim gritou: não é o fim. Eu estava ali, no meio do meu quintal, com o peso do mundo sobre os ombros, sentindo que não havia saída. Mas então, como um raio de sol rompendo as nuvens mais escuras, uma verdade me atingiu: Deus não me abandonou. Mesmo quando eu não entendia, mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava ali. E se Ele permitiu que eu visse aquelas coisas quando criança, se me protegeu do mal naquela noite, se me deu forças para não puxar o gatilho anos depois, era porque Ele tinha um propósito maior para mim. Você já passou por algo que parecia insuportável? Algo que fez você questionar se valia a pena continuar? Eu sei como é. Mas deixe-me te dizer uma coisa: Deus não desperdiça dor. Cada lágrima, cada luta, cada momento em que você achou que não aguentaria mais, Ele está usando tudo isso para moldar uma história de redenção. Não é coincidência que você esteja lendo isso agora. Não é acaso que, mesmo no fundo do poço, algo dentro de você ainda clama por esperança. Aquela luz que invadiu meu quarto quando eu era criança? Ela não era apenas para mim. Aquela força que me segurou no quintal quando eu queria desistir? Ela está disponível para você também. Porque o mesmo Deus que abriu portas que eu nem sabia que existiam, que silenciou o mal com um único comando, que encheu meu quarto de glória quando eu mais precisava, Ele está pronto para fazer o mesmo por você. A pergunta não é se Ele pode. A pergunta é: você vai deixar? Você vai confiar que, mesmo quando não vê saída, Ele está trabalhando nos bastidores? Você vai acreditar que, mesmo nas trevas, a luz dele é maior? Não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha passado, o amor de Deus não tem prazo de validade. Ele está chamando você agora. E a única coisa que você precisa fazer é dizer: sim, Senhor. Eu preciso de ti. Foi nesse momento que tudo mudou. Eu olhei para aquele menino, sim, um menino, mas com uma presença que não era deste mundo, e algo dentro de mim se quebrou. Não era medo. Não era vergonha. Era a certeza de que, diante dele, eu não tinha desculpas. Nenhuma. Todas as minhas justificativas, minhas desculpas esfarrapadas, meus tamanhãs vazios, tudo isso se dissolveu como fumaça. E então ele levantou os olhos. E me viu. Não como eu me via, um homem quebrado, um pai falido, um alcoólatra que já tinha desistido de si mesmo. Ele me viu como eu poderia ser. Como eu deveria ter sido. E naquele olhar, não havia julgamento. Não havia condenação. Havia algo muito mais poderoso, um convite. Um chamado que atravessava eras, pecados e abismos. Eu queria correr. Eu queria me esconder. Mas meus pés não obedeciam. Eles se moveram em direção a ele, como se algo maior do que eu estivesse no controle.
E quando cheguei perto o suficiente para ouvir sua voz, não foi um trovão. Não foi um terremoto. Foi um sussurro que ecoou dentro de mim como se fosse a primeira e a última palavra que eu ouviria. Você está cansado. Venha. E eu fui. Não porque eu merecia. Não porque eu tinha entendido tudo. Mas porque, pela primeira vez na vida, eu reconheci que precisava. Não de uma saída. Não de um milagre barato. Mas dele. Só dele. E sabe o que aconteceu? Ele não me deu um sermão. Não me fez promessas vazias. Ele simplesmente estendeu a mão, aquela mão que já havia carregado o peso do mundo, e disse: eu já paguei por isso. Agora levante-se. E eu me levantei. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi um processo. Um dia de cada vez. Uma batalha vencida, outra perdida, mas sempre com ele ao meu lado. E hoje eu sei, não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha carregado, não importa o quão fundo você tenha caído, ele está ali. Esperando. Não para apontar o dedo, mas para te erguer. Não para te lembrar dos seus erros, mas para te mostrar que o perdão já está pago. A pergunta não é se ele pode te alcançar. A pergunta é: você vai deixar? Você vai parar de lutar sozinho e deixar que ele lute por você? Porque, no fim das contas, a única coisa que separa você da liberdade não é o seu passado. É a sua resposta a esse chamado. E ele está chamando. Agora. Sentiu o peso de cada pecado que já carregou, de cada escolha que o afastou, de cada noite em que pensou que estava sozinho. Mas ali, naquele toque, não havia condenação. Havia cura. Porque o perdão não é um sentimento, é uma força. E quando ele pousou a mão sobre você, não foi para lembrar o que você fez, mas para lembrar quem ele é. O Deus que transforma cinzas em beleza, vergonha em glória, morte em vida. Você já parou para pensar por que o inimigo luta tanto para te manter no chão? Não é por ódio. É por medo. Medo de que você se levante. Medo de que você olhe para trás e veja que aquele rosto antigo, aqueles olhos sem fim, aquele sorriso que atravessa eras, é o mesmo que te espera do outro lado da cerca. O mesmo que te chama pelo nome quando ninguém mais se importa. O mesmo que, mesmo depois de tudo, ainda estende a mão e diz: eu já paguei. Agora, levante. E não é coincidência que, no momento em que você parou, ele estava ali. Não é acaso que, quando você pensou que não havia saída, ele abriu uma porta onde só havia parede. Porque o diabo mente quando diz que você está perdido. Ele mente quando sussurra que não há volta. Ele mente porque sabe a verdade. Você foi criado à imagem de aquele que não conhece derrota. E se você foi feito para refletir sua glória, então cada corrente que tentam colocar em você é frágil demais para segurar o que ele já declarou seu. Você sente isso agora? Essa urgência no peito, essa voz que não desiste? Não é um chamado genérico. É pessoal. É para você. O mesmo Deus que parou um homem no fim da cerca, que olhou nos olhos de alguém que não merecia nada além de julgamento e disse: eu te perdoo, está olhando para você agora. E a pergunta não é se ele pode te alcançar. A pergunta é: você vai continuar fingindo que não ouve? Porque ele não está pedindo perfeição. Ele está pedindo rendição. Não está exigindo que você limpe sua bagunça sozinho. Está dizendo: deixe-me entrar. Deixe-me carregar. Deixe-me te mostrar o que significa ser livre. E essa liberdade não é a ausência de lutas. É a certeza de que, não importa o que venha, você nunca mais estará sozinho. Então, quando ele estender a mão de novo, e ele vai estender, não vire o rosto. Não dê mais um passo para trás. Porque o inferno já tentou te convencer de que não há saída. Mas o céu está aqui, agora, dizendo: ah. E ela tem o seu nome. E essa dor que ele deixou você sentir, por um instante que pareceu uma eternidade, não foi para te destruir. Foi para te lembrar: o amor dele não é fraco. É um amor que escolhe sofrer primeiro, para que você nunca precise sofrer sozinho. Um amor que prefere ser despedaçado a ver você se perder.
E quando ele te mostrou aqueles homens, ali, ao redor da fogueira, discutindo as escrituras como se fossem um enigma sem resposta, não foi para te envergonhar. Foi para te alertar: eles estão tentando decifrar minha palavra sem mim. Estão construindo torres de argumentos, mas esqueceram de me convidar para a construção. Porque a verdade não é um quebra-cabeça para ser montado com lógica humana. É uma pessoa. E ele estava ali, apontando para o círculo daqueles que se diziam sábios, sussurrando: eles têm as letras, mas não têm o espírito. Têm as páginas, mas não têm o autor. E então, de repente, você viu, não com os olhos da carne, mas com os da alma, um oceano de gente além da cerca. Gente que gritava: deixe-me entrar! Eu pertenço aqui! E ele, com uma tristeza que cortava mais fundo que qualquer espada, respondia: eu não conheço vocês. Não eram estranhos. Eram os que se sentavam nos bancos das igrejas, os que cantavam louvores com as mãos erguidas, os que decoravam versículos como quem coleciona troféus. E o peso daquela verdade caiu sobre você como uma pedra: eles pensam que são meus. Mas nunca me deixaram entrar de verdade. 16 anos depois, quando você leu Lucas 13:22 e 30, as palavras queimaram como fogo. Porque ali estava escrito o que ele já tinha te mostrado: muitos procurarão entrar e não poderão. Não por falta de esforço, mas por falta de rendição. E então ele te lembrou: você viu. Você sabe. Não deixe que eles esqueçam. Porque o inimigo não está apenas lá fora, nas ruas, nos becos escuros. Ele está dentro dos templos, vestindo túnicas de falsa santidade, ensinando doutrinas que soam como verdade, mas cheiram a morte. Doutores destruidores, foi o que ele chamou. Homens que distorcem a palavra para caber em seus próprios interesses, que transformam a graça em licença e o amor em indiferença. E você sentiu o peso da missão: fale. Mesmo que sua voz trema. Mesmo que suas mãos suem. Porque alguém precisa ouvir. E não importa se você não tem diplomas nas paredes. Se sua gramática não é perfeita. Se o mundo olha para você e vê apenas um músico, um homem comum, um pecador salvo pela graça. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E quando ele coloca sua mão sobre seu ombro, não é para te engrandecer. É para te lembrar: eu estou aqui. E isso basta. Você viu o que poucos viram. Ouviu o que muitos ignoraram. E agora, cada testemunho que sai da sua boca, cada vídeo que você grava, cada palavra que você escreve, não é para ganhar aplausos. É para arrancar almas do fogo. Porque o diabo não está apenas nos bares e nas baladas. Ele está nos púlpitos, nos livros best-sellers, nas pregações que soam como autoajuda disfarçada de evangelho. E quando você se levanta para dizer: assim diz o Senhor, não é para agradar a multidão. É para ser fiel ao único que importa. Mesmo que isso signifique sentar-se em mesas que você não escolheria, conversar com pessoas que o mundo despreza, ir a lugares onde a luz parece não chegar. Porque foi para os doentes que ele veio. Foi para os quebrados que ele se revelou. E se você for fiel, um dia alguém vai olhar para você e dizer: eu vi a verdade em seus olhos. E agora eu quero o que você tem. Então não pare. Não recue. Não deixe que o medo do que vão dizer te cale. Porque o mesmo Deus que te mostrou o inferno também te mostrou o céu, e ele não te chamou para ser espectador. Ele te chamou para ser arauto. Para gritar no deserto. Para acender a luz no escuro. E quando as dúvidas vierem, e elas virão, lembre-se: ele não te escolheu por acaso. Ele te escolheu porque sabia que, mesmo frágil, você diria sim. Mesmo pequeno, você se levantaria. Mesmo cansado, você continuaria. Porque no fim, não são os títulos que salvam. Não são as palavras bonitas. É a obediência. É o eis-me aqui, sussurrado no meio da noite. É o sim, Senhor, dito com lágrimas nos olhos. E se você fizer isso, se você simplesmente disser sim, ele fará o resto. Ele abrirá portas que ninguém pode fechar. Ele quebrará correntes que ninguém pode romper. E um dia,
quando você estiver diante dele, não será para ouvir muito bem, servo bom e fiel. Será para ouvir eu te conheço. E você nunca mais estará sozinho, agora mesmo. E eu posso afirmar isso com toda a certeza. Tudo acontece por uma razão. E Deus é o Espírito Santo. Ele está em seu marido, em seu ministério, em tudo que vocês construíram juntos. E isso se manifestou. Isso se manifestou. O Espírito Santo sempre se revela quando há humildade, quando há entrega, quando há aquele coração que diz, eu não sei o caminho, mas eu sigo. Foi isso que eu vi em seu marido. Era Jesus. Era a presença dele, pura e simples. Mas há lugares onde Jesus está, e há muitos onde ele não está. Lugares que as pessoas enfeitam com rituais, com nomes, com estruturas, mas que não têm a essência. E ele me mostrou o que falta. Falta ele. Falta relacionamento. Falta aquele eis-me aqui que não precisa de intermediários, que não se prende a placas ou doutrinas. Ele me disse, com todas as letras, eu não tenho parte com religião. Eu não tenho parte com denominações. E me explicou o porquê. Veja só, católicos, pentecostais, batistas, metodistas, cada um com suas regras, suas tradições, suas divisões. Uns dizem que o dom de línguas acabou. Outros veneram santos como se fossem pontes para o céu. Outros ainda transformam a fé em um sistema de méritos, de boas obras, de penitências. Mas no meio disso tudo, onde está ele? Onde está o relacionamento? Onde está aquele momento em que você olha nos olhos de Deus e diz, eu não entendo, mas eu confio? Porque é isso que o inimigo quer destruir. Ele não ataca a igreja com perseguição aberta. Ele a corrompe por dentro, substituindo a intimidade com Cristo por dogmas, por hierarquias, por rituais vazios. E então ele me empurrou. Literalmente. Entrega a sua vida para mim. Viva para mim. E eu, que estava afundando no poço da minha própria rebeldia, me agarrei a essa voz como um náufrago se agarra a uma tábua. Saí pelas ruas daquela cidade como se o chão queimasse sob meus pés. Eu não tinha um plano. Não tinha uma estratégia. Só tinha uma certeza, eu tinha visto Jesus. E se eu não mudasse, se não obedecesse naquele instante, eu estaria perdido para sempre. No dia seguinte, minha irmã mais velha ligou. Ela não sabia de nada do que tinha acontecido. Mas disse, Kim, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas precisa consertar. Porque eu sonhei que você estava queimando no inferno. Eu quase ri. Não de deboche, mas de alívio. Porque eu quase tinha estado lá. Na noite anterior, eu tinha estado a um passo de cruzar uma linha da qual não haveria volta. E Deus, na sua misericórdia, me puxou de volta. Mas ele não parou por aí. Ele me mostrou coisas que eu não entendia. Falou de um deserto. Do meu deserto. E eu sabia, no fundo, que era verdade. Porque eu já estava caminhando por ele havia anos. Um deserto de dúvidas, de pecados, de escolhas erradas. Um lugar onde eu tinha me perdido tanto que já não reconhecia mais o caminho de volta. E se Jesus não tivesse aparecido ali, no meio daquele nada, eu teria continuado andando. Até desaparecer. Até virar pó. Ele me disse, Kim, você está estéril. Mas este é o seu celeiro. E apontou para um lugar que, na hora, não fez sentido. Um celeiro com uma cerca. Uma cerca que eu carregava na mão como se fosse um peso, sem entender por quê. Eu te criei para trazer as minhas ovelhas para cá, ele disse. Não tenha medo de gritar a verdade. Não tenha medo de confrontar o engano. Porque o mundo precisa de quem não tenha medo de dizer, isso não é de Deus. E então ele se aproximou tanto que eu quase não conseguia respirar. Haverá quem ouça. E haverá quem não ouça. Essas palavras ecoaram em mim por anos. Porque agora eu entendo. Agora eu vivo isso. As pessoas vão te chamar de radical, vão dizer que você é duro demais. Que você não tem amor. Mas o amor verdadeiro não é concordar com tudo. É dizer a verdade, mesmo quando dói. É proteger as ovelhas dos lobos,
mesmo que eles estejam vestidos de pastores. 5 anos atrás, minha mãe faleceu. E foi só então que eu entendi o que ele tinha me mostrado naquele deserto. A cerca. O celeiro. A porta no meio da cerca. Ele estava me dizendo: Kim, essa é a sua missão. Você é a guardiã dessa porta. Você decide quem entra. Você decide quem ouve a verdade e quem ouve mentiras. E eu levei 16 anos para entender o que significava aquela cerca. Até que, um dia, ele me revelou: a cerca era a separação entre você e eu. E a porta? A porta é o caminho. Você a derrubou quando disse sim. Agora, seja guardiã dela. E eu tenho sido. Tenho protegido as pessoas que me ouvem como se fossem minhas próprias filhas. Tenho lutado contra as heresias, contra os falsos mestres, contra aqueles que vendem a graça por $1000 ou transformam a fé em um show. Porque eu vi o que acontece quando as pessoas são enganadas. Eu quase fui uma delas. E não vou deixar que outros caiam na mesma armadilha. Lembra quando ele me mostrou aquele braço estendido, coberto de lama, com uma túnica branca? Na hora, eu não entendi. Mas anos depois, deitado na cama, conversando com uma irmã em Cristo, tudo fez sentido. Era ele. Era Jesus, estendendo a mão para alguém que estava afundando. Era a imagem da misericórdia. E eu soube, naquele momento, que minha missão não era só falar. Era mostrar. Era ser as mãos dele neste mundo. Porque as pessoas não precisam de mais religião. Elas precisam de um encontro. Precisam de alguém que as leve até a porta. E depois, que as ensine a caminhar. Não aqui, Deus. E ele me disse: eu te mostrei o meu braço direito. O meu braço direito. Ele é a minha força. E é a tua também. Naquele momento, eu não entendi. Mas ele estava me dizendo: Kim, eu serei a sua força quando você tiver 9. Quando tudo parecer impossível, eu estarei lá. Como isso aconteceu? Como ele sabia? Foi em 2020. Eu cheguei ao ponto de não suportar mais a dor. No primeiro dia de luto, depois que minha mãe se foi, eu queria destruir tudo. Queria acabar com a família que me abandonou quando eu mais precisei. Ninguém sabia o porquê. Não havia sinal, nenhum aviso. Eu não sabia nem como orar. Mas no dia 24 de abril de 2020, algo dentro de mim quebrou. Eu disse: Deus, eu não posso andar com você e odiar essas pessoas ao mesmo tempo. Ajude-me. E ele ajudou. No começo, eu não sabia como orar direito. Só conseguia dizer: Deus, ajude meu irmão. Ajude minhas irmãs. Mas, com o tempo, aprendi a interceder de verdade, pelo coração, pela alma, pela mente daqueles que me feriram. E foi rápido. Ele me ensinou a perdoar, a deixar de lado o que não me pertencia. Não se preocupe com o que eles estão fazendo. Foque no que eu estou fazendo em você. E eu foquei. Foquei no trabalho, na missão, na fidelidade. 5 anos depois de anos de entrega, ele me devolveu a reconciliação. Depois de 2 anos e meio de silêncio, minha família voltou. Não por mim, mas porque ele é fiel. E o perdão? Jesus não brinca com isso. Ele é o mestre do recomeço. Mas eu tenho uma pergunta: como ele pôde falar comigo naquele momento, anos antes da minha conversão, e já saber o que eu faria hoje? Como ele viu o futuro em mim quando eu ainda estava perdida? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele criou o tempo. Lá, no céu, não há passado ou futuro, tudo é presente. Eu estive lá. Vi 2000 anos atrás e 16 anos à frente ao mesmo tempo. Vi o presente e o fim dos tempos. É assim que funciona na eternidade. Nós, aqui, não entendemos. Mas ele entende. Quando voltei para a Terra, não sabia o que fazer com tudo aquilo. Porque ele me mostrou essas coisas, eu pensava: como vou pregar sobre algo que não vivi? Eu não era Jenny Savager. Não tinha respostas. Então, varri tudo para debaixo do tapete. E afundei.
As drogas, a raiva, a escuridão. Na noite antes da morte da minha mãe, eu estava fora de mim. Gritava, amaldiçoava, desafiava o próprio Deus. Por que levou ela assim? Por que agora? Mas ele não mudou. O que fez na arca, no Calvário, ele fez de novo. Foi misericórdia pura. No dia do velório, às 9 horas da manhã, acordei com um cheiro que nunca esquecerei. Já tinha sentido antes, em momentos cruciais da minha vida. Não há nada na terra que se compare. É doce, mas com um toque de algo indescritível, como se o próprio céu tivesse um aroma. Corri para o meu marido. Você está sentindo isso? Ele não sentiu. Mas eu sabia. Era ele. Você vai me ajudar hoje, eu disse. E ele ajudou. Naquela manhã, depois de anos de rebeldia, eu me rendi. Chega! Estou dentro. De verdade. E não foi um tentar. Foi um mergulho. Muitos duvidaram. Ela não vai durar 3 meses, diziam. Mas 5 anos depois, ainda estou aqui. Porque não é sobre mim. É sobre ele. E quando você se entrega de verdade, as pessoas percebem. Elas sentem a diferença. Hoje, tudo que ele me mostrou está se cumprindo. Cada visão, cada palavra, está na Bíblia. Eu só não sabia ler. Mas agora sei. E não posso mais ignorar. Porque o mundo está cheio de mentiras, notícias falsas, distrações, falsos mestres. Mas ele me chamou para ser luz. Para os perdidos, para os quebrados, para aqueles que ninguém mais vê. Há alguns meses, fiz uma entrevista em outro canal. Não costumo voltar para ver os comentários, mas meu ministério cuida disso. E o que as pessoas dizem? Ela é real. Não é teatro. Por que não é? É entrega. É viver o que se prega. E se há uma coisa que aprendi, é que Deus não desperdiça dor. Ele transforma. Ele restaura. E ele usa quem se deixa usar. Canal. E eles me diziam, Kim, você precisa ver isso. É o meu mês de novo. E me mandavam a captura de tela de um comentário em outro vídeo que eu havia gravado. Um homem escreveu, essa mulher me deu arrepios. Não sei explicar, mas ela sabe o que significa nariz longo em hebraico. E isso quer dizer lento para ir a ponto. Quando li aquilo, meu coração disparou. Porque Deus fala comigo de maneiras que nem sempre são óbvias. Às vezes, é um sussurro no silêncio, outras vezes, uma palavra no meio de uma oração. Mas raramente ele usa pessoas para me dizer algo tão específico. Então, naquele momento, eu soube, era ele. Era Deus usando aquele comentário para me lembrar de algo que eu já carregava dentro de mim, mas que precisava ser revelado de novo. Lembro-me de quando estava no limite, prestes a explodir de raiva. Eu colocava um pé à frente, pronta para reagir, quando ouvi sua voz, Kim, sou lento para a ira. E eu parei. Não porque eu quisesse, mas porque ele me fez parar. Você sabe que posso te lançar no inferno agora mesmo, mas estou te dando uma chance. Mude. E então eu vi a barba. Não uma barba qualquer, mas aquela que conecta a mente ao coração, o símbolo da ponte entre o que pensamos e o que sentimos. Em hebraico antigo, cortar a barba era como romper essa conexão. Mas Jesus não a cortou. Ele se tornou a ponte. Eu sou o caminho, ele disse. E eu entendi. Por anos, eu via portas. Portas trancadas, portas bloqueadas por demônios, portas que o inimigo tentava usar para me prender. Mas com 9 anos, Jesus arrombou uma delas e me puxou para fora. Hoje, eu entendo, ele é a porta. E não importa quantas vezes eu caia, ele está ali, abaixando-se até o meu nível, estendendo a mão. Me dê a sua mão. Eu te levanto. Essa imagem atrás de mim? Foi um presente de um seguidor que ouviu Deus dizer para apoiar meu ministério. Ela representa exatamente isso, Jesus no meio do oceano, entre as pessoas que caem, que falham, que se afogam em seus próprios erros. Ele não nos julga de longe.
Ele se agacha, olha nos nossos olhos e diz: Eu te conheço. Eu te vejo. E estou aqui para te levantar. Outra imagem que me toca é a do homem que prega Jesus na cruz. Ele está ali, com o martelo na mão, e Jesus o segura. Por que é isso que ele faz? Ele perdoa até quem o crucificou. E eu sei disso porque já passei por isso. Alguém clonou minha voz, tentou enganar meus seguidores, e eu tive que escolher, reagir com ódio ou perdoar. Foi um teste. E eu decidi: Deus, se isso é para me provar, então me ajude a passar. Porque a verdade é que não somos perfeitos. A igreja não é um clube de santos, mas um hospital para pecadores. Hebreus 10, 24-25 nos lembra: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não é sobre ser perfeito. É sobre amar. É sobre deixar Deus usar você, mesmo com suas falhas. E se você ainda duvida da autenticidade do meu testemunho, eu te convido, venha e veja. Os frutos não mentem. Quando você me vê ensinando, pregando, vivendo, é real. Por que Deus não usa quem já chegou? Ele usa quem está disposto a se deixar transformar. E eu estou. Todos os dias. Saber que Ele fará, mas a pergunta é: quem estará olhando para cada um de nós quando estivermos diante dele? E o que responderemos quando Ele perguntar: o que você fez com a vida que meu Pai lhe deu? Não haverá desculpas. Não haverá justificativas. Por que não chegamos ao céu pelos nossos próprios méritos? Chegamos porque amamos a Deus. E esse amor se prova nas ações. Não é sobre o que nós queremos. É sobre o que Ele quer. Jesus não morreu na cruz para que vivêssemos uma vida medíocre, mas para que, através de nós, Ele continuasse sua obra. Para que fossemos seus braços, suas pernas, sua voz neste mundo. Para que saíssemos e fizéssemos discípulos. Porque, no fim, o que realmente importa é: mostramos a Ele que o amamos. Ou apenas dizemos que amamos. E eu preciso agradecer a você. Muitas pessoas, como eu, perderam entes queridos, mães, pais, amigos, e ficam se perguntando: o que vem depois? Quando você compartilha a verdade, quando você vive o que prega, isso faz diferença. Você não tem ideia de quantas vidas foram salvas porque alguém assistiu a um de seus vídeos. Quantas pessoas, à beira do desespero, encontraram esperança. Quantas almas foram resgatadas porque você não se calou. Isso não é obra humana, é obra de Deus através de pessoas dispostas. Desde que fui salvo, há algo que queima dentro de mim. Uma urgência. Uma paixão que não consigo conter. Porque Jesus está voltando, e Ele está voltando em breve. Não é teoria. Não é especulação. É realidade. Deus me deu um dom, Ele me mostra coisas. Não me chamo de profeta, porque esse título não me pertence. Mas se Ele me deu esse dom, é porque espera que eu o use. E eu uso. 8 meses antes do terremoto na Turquia, Ele me mostrou. Eu avisei. Anotaram. E 8 meses depois, aconteceu. Ele me mandou para Israel 3 anos atrás e disse: vá agora. Haverá guerra aqui em 1 ano e meio. E foi exatamente o que aconteceu. Não sou uma coadjuvante nessa história. Sou uma mensageira. E quando Deus fala, eu obedeço, mesmo que não entenda tudo na hora. Mas aqui está a verdade que todos precisamos ouvir: você também foi chamado para ouvir a voz de Deus. Não é privilégio de alguns. É para todos que têm um relacionamento verdadeiro com Ele. Se você não o ouve, talvez seja hora de examinar seu coração. Talvez seja hora de se aproximar. Porque o inimigo não dorme. Ele está à espreita, pronto para entrar por qualquer brecha. Mas nós não precisamos lutar contra ele, essa batalha já foi vencida na cruz. Nossa parte é permanecer em Cristo, adorá-lo, viver nele e fazer o que ele nos mandou. Lembre-se, somos reis e sacerdotes. Temos autoridade espiritual para pisar sobre as circunstâncias, para quebrar cadeias, para declarar vitória. Na semana passada, Deus me deu um sonho: cobras aos meus pés. 3 dias depois, durante uma transmissão ao vivo, pisei em uma.
Não foi coincidência. Foi confirmação. Porque quando você está em Cristo, você tem poder. Você tem autoridade. E o que o inimigo tenta fazer contra você, Deus transforma em testemunho. Então, hoje, eu pergunto, o que está queimando no seu coração? Qual é a urgência que Deus colocou em você? Não espere. Não adie. O tempo é curto. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Hoje é a hora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. Por aqueles que já te conhecem e por aqueles que ainda vão te conhecer. Que cada um de nós seja um instrumento nas tuas mãos. Que vivamos com propósito, com paixão, com urgência. Que não nos contentemos com migalhas quando tu nos chamaste para um banquete. E que, quando estivermos diante de ti, possamos dizer, fizemos o que nos mandaste. Usaste nossas vidas para teu reino. Em nome de Jesus, amém. Que um fogo acenda dentro deles, uma fome que não se satisfaz com nada menos do que a tua presença. Que sintam, no mais profundo do coração, que algo lhes falta, e que esse vazio só pode ser preenchido por ti. Que ergam as mãos e clamem, Deus, eu preciso de ti. Jesus, vem me salvar. Não como uma opção, mas como a única resposta. Não como um ritual, mas como um encontro transformador. Pai, que esse avivamento não seja apenas um desejo, mas uma realidade que nos impulsiona a agir. Que o teu reino avance não por acaso, mas porque nós, a tua igreja, nos levantamos e saímos para pescar almas. Que não fiquemos parados, esperando que as pessoas venham até nós, mas que vamos até elas, nas ruas, nos lares, nos lugares onde o teu nome ainda não foi proclamado. Porque é assim que se faz discípulos. É assim que se cumpre a missão. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua vontade já está estabelecida. O teu plano já está em movimento. Mas eu oro para que a igreja não se acomode, não se distraia, não perca o foco. Que ela se levante, com coragem, com ousadia, com o poder do teu Espírito, e vá buscar aqueles que ainda não conhecem o teu amor. Que cada um de nós seja um pescador de homens, como tu nos chamaste para ser. E agora, Deus, eu trago diante de ti esta serva e seu esposo. Obrigado por eles. Obrigado pela obra que tu já estás realizando através deles. Que tu os uses cada vez mais, que os capacites, que os guie para tocar vidas que ainda não foram alcançadas. Que eles cresçam, floresçam e alimentem muitos com a tua palavra, assim como estão sendo alimentados por aqueles que os cercam. Que sejam instrumentos de bênção, de cura, de libertação. Eu oro, em nome de Jesus, para que as pessoas que chegarem até ele sejam também instrumentos nas tuas mãos. Que não apenas recebam, mas que se tornem doadores, de tempo, de recursos, de amor. Que haja uma troca constante de graça, onde todos são edificados e ninguém fica para trás. Que essa família seja sustentada, protegida e multiplicada, porque estão fazendo a tua obra. Que o teu nome seja glorificado em tudo isso. Que vidas sejam transformadas. Que o teu reino avance. E que, no final de tudo, possamos dizer, fizemos o que nos mandaste. E valeu a pena. Em nome de Jesus, amém.